E conforme informado na passagem de bloco, recebemos aqui na bancada do JL o cirurgião plástico Rodrigo Duprá. Tudo bem, Rodrigo? Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo prazer convite. recebê-lo aqui no Jornal Litoral. A gente vai falar sobre inteligência artificial. Aliás, tem que falar até o currículo do doutor Rodrigo, cirurgião plástico, escritor best-seller e médico integrativo. Boa tarde mais uma vez, Rodrigo. Boa tarde, um prazer meu estar aqui. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa que eu sempre acompanho, fantástico. Valeu, Rodrigo. Rodrigo, vamos falar sobre então a inteligência artificial. E é uma questão que está em voga, todo mundo falando e tal. Então, nossa equipe produziu algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: qual a importância da subjetividade humana perante as novas tecnologias e inteligências artificiais? Fantástico. A subjetividade é como se fosse a nossa capacidade de viver em primeira pessoa, né? Você experimenta ali uma maçã, você sente o gosto da maçã. E quando você fala qual a importância da subjetividade, talvez é ela que a gente não vai conseguir alcançar com as inteligências artificiais. É como Nunca vamos conseguir isso, né? Eu não posso falar nunca, mas eu acredito que da forma com que a inteligência artificial é feita hoje, isso será muito difícil acontecer. Pode ser, a não ser que a gente mude como a gente faz a computação, pode ser que isso um dia aconteça. Qual a diferença entre consciência humana e consciência artificial? Essa pergunta está bem na mesma pauta da subjetividade, né? A gente não pode assumir que exista uma consciência artificial, né? Por quê, doutor? A consciência humana é aquela assim, putz, eu sei que eu vivo essa minha vida, eu olho, eu sei que esse nariz é meu, eu sei que essa pele é minha, eu sinto que eu estou aqui. O computador ele não tem isso, ele consegue responder de uma maneira inteligente, ó, você pediu tal, ele te respondeu tal, ele calculou isso, ele te deu uma resposta, mas ele não tem aquela sensação de, ai, por favor, não me desliga agora porque eu quero continuar aqui, né? Então, essa experiência em primeira pessoa, ela não existe na inteligência artificial ainda. Pode ser que um dia exista, mas a gente tem que mudar a forma com que ela é feita. A simplicidade do circuito da inteligência artificial, ela não permite que a informação seja altamente complexa. A gente pode, você fala, como não é complexa, né? Existem cálculos e cálculos na inteligência artificial, mas a inteligência artificial, ela é formada toda num circuito que a gente chama de feed-forward. É como se uma coisa alimentasse a outra, então existe uma conversa sempre de um para um. Então vai sempre engaixando. Sempre. Agora, a inteligência, a consciência humana, a subjetividade, ela é um circuito complexo. É tipo como se fossem várias pessoas falando ao mesmo tempo, um volta informação para outro, que volta para outro. Então, o circuito é muito mais complexo. E a inteligência artificial, ela não funciona assim. Ela funciona num circuito muito mais simples, né? E geralmente no código binário. É 01, 01, 01, desde da máquina de Turing. Então, quando a gente analisa como um computador é feito e o que a gente sabe sobre a consciência humana, provavelmente vai ser muito difícil, pelo menos até então, com essa computação de Turing, a gente chegar numa consciência numa máquina. Rodrigo, mas quando eu pergunto, por exemplo, lá no ChatGPT ou outros aí de inteligência artificial, algo em relação ao sentimento da máquina, tem algumas que conseguem responder, né? Essa resposta, ela se dá como se fosse um conjunto de informações alimentados. Certo. Existe um teste bem interessante para você entender isso, que eles fizeram uma analogia com uma sala, né? Imagina que você não fala nada de chinês. Certo. Aí te colocam numa sala fechada ali, só que te colocam com símbolos chineses com uma tradução. Certo. E aí você recebe uma pergunta por baixo da porta. Você pega a pergunta, olha no código chinês, responde a pergunta e joga o envelope por baixo da porta de novo. Eu te pergunto, você sabe falar chinês? Não. Não, mas você respondeu certo a pergunta. É a mesma analogia para a inteligência artificial. Muito bem, é verdade. E o que as pessoas devem buscar para se desenvolver, né, profissionalmente, para estar a par das novas tecnologias, né? As pessoas não têm essa novidade, mas elas precisam ter técnicas para também utilizar isso aí. Completamente. O fato da inteligência artificial não ter consciência não significa que a inteligência artificial não seja até mais inteligente que a gente. Então a gente já viu, né, com o campeonato de xadrez, o Go, né, que é um jogo chinês, a inteligência artificial ultrapassou a inteligência humana em alguns exemplos. Então a máquina, ela é muito inteligente. O que ela não é consciente, ela não tem aquele sentimento de estar ali, né? Se você desligar a máquina, ela não vai ficar triste. Mas ela pode ser até mais inteligente do que os seres humanos, principalmente no quesito de cálculo, na velocidade, na precisão das respostas. Então a gente tem que estar atento o que a máquina realmente vai substituir o homem e o que não vai. Na experiência, não vamos ser substituídos tão cedo. Mas na inteligência, nas respostas, no poder de decisão,
Pode ser que a máquina substitua muitos seres humanos por aí. Rodrigo, você acredita naquelas teorias malucas daqueles filmes, por exemplo, O Exterminador do Futuro, do Arnold Schwarzenegger, que as máquinas querem dominar os homens? Eu não acredito, eu não sou um amante assim muito de ficção, mas a gente já viu muitos casos de ficção científica se tornarem depois realidade quando a gente vai descobrindo cada vez mais a ciência, né? Até o famoso teletransporte quântico e etc, que a gente tem falado bastante disso. Mas eu não acredito que um dia as máquinas possam, né, querer fazer uma dominação, etc. Mas claro que a forma com que as máquinas são feitas hoje, tem muitas máquinas que podem, né, adquirir, né, o deep learning, elas podem aprender muitas coisas e que realmente nos surpreendam, mas a máquina pode, por exemplo, mandar um e-mail e fazer um caos diplomático, por exemplo. A máquina pode fazer um e-mail e você não sabe se realmente foi um presidente que mandou o e-mail ou foi a máquina. E aí você tem uma relação ali um pouco difícil entre dois países por conta de uma máquina. É só um exemplo bobo como uma máquina poderia realmente trazer o caos. Então, é possível que a máquina possa trazer um caos no mundo algum dia? É possível. Mas isso não vai ser consciente, né? Não vai ter intenção ali. Vai ser por uma mera inteligência e por algoritmo. Doutor, você lançou o livro Os 7 Níveis da Consciência, né? O que levou a se interessar pela mente humana? A mente humana, ao meu ver, é aquilo que dá a individualidade de cada um, né? Me lembro, eu tive um avô que teve a doença de Alzheimer, eu olhava para ele no final da vida e falava, meu avô não está aí, né? O corpo físico está, mas a mente não está. Então, o que é a identidade da pessoa, ao meu ver, está na consciência, está na mente, né? Que é o fluxo de informações. Então, eu fui sempre muito curioso aos estudos da consciência e cada paciente que eu atendo eu percebo que me contribui muito para entender um pouco mais desse desafio, né? Que essa subjetividade, que essa vontade de a gente estar aqui, que é esse sentimento de você poder sentir o sabor, um aroma e etc. Então, isso para mim é o que dá essa beleza da gente ser o ser humano, né? Não só responder alguma coisa certa, não só ser um algoritmo, não só ter inteligência, mas ter a consciência, né? Ter uma análise diferente, você olhar um pôr do sol e estar encantado com a beleza do pôr do sol. Sim. Então, para mim, a grande alegria de ser um ser humano mora na consciência. Com certeza, não tenha dúvidas disso. Doutor Rodrigo Duprá, nosso tempo é curto. Eu agradeço demais a sua participação aqui no Jornal. Obrigado, eu que agradeço. Muito interessante. Eu pedi até para você falar aqui nessa câmera aqui, ó. Suas redes sociais, pessoal que quiser segui-lo nas redes, por favor. Pode me seguir no Instagram, dr_Duprá, ou até no próprio canal do YouTube, Rodrigo Duprá, tudo junto. Você vai achar muitos vídeos sobre esse assunto, sobre a consciência, muita coisa legal lá. Perfeito. Aí, obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Tá? Muito obrigado. Valeu.